Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Carol Oi, Lorenzetti. boa tarde, tudo bem? Ana, Joel, Gi, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo legal, e você? Tudo jóia. Você se molhou, Você Apesar pegou de que chuva? eu tomei a maior chuva agora há pouco. Você se Tomei molhou todinha muito? ela, todinha a chuva. Que gostoso. E agora tá aqui esse sol, ninguém fala que Abriu choveu, já? né? Não, mas Olha, tava tá um abrindo, temporal né? louco, Chovendo não né? tá mais, isso é certeza. Mas tomei Cidade de São chuva. Paulo continua em estado de atenção, viu? Toda a cidade de São Paulo continua em Pois é, estado a de atenção. Tajurás ali bem alagada quando eu passei, Oscar Americano, bem alagados. o bicho Os carros pegou. eles estavam sofrendo para passar. Você vai falar meio de política hoje, é isso mesmo? Exatamente, é um dia aí muito importante lá no Congresso, Câmara e Senado elegendo aí os presidentes hoje, né? E é um dia Já também... começou, viu, Carol? Sim, Porque às às 2 2 da horas tarde lá no Senado. começaria no Senado e às 19 lá na Câmara, né? Exatamente, Joel. Último dia dos atuais presidentes, Maia e Alcolumbre. Sim, e hoje é um dia muito importante também para a bancada ruralista, porque entre Por os quê? principais candidatos aí à Câmara e ao Senado, nós temos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ah, Então, o que, que nós temos aí? Por que, que é importante essa discussão? Porque do Congresso dependem alguns temas importantes para o agronegócio, como, por exemplo, a regularização fundiária, a liberação de defensivos agrícolas, enfim, são vários temas relacionados aí, licenciamentos ambientais também. Então, a bancada ruralista acompanha com muito cuidado toda essa movimentação lá em Brasília hoje. O que, que nós temos? O deputado Arthur Lira, que ele é do PP do Alagoas, é o líder do Centrão na Câmara e ele recebeu apoio da maior parte dos ruralistas e também, é claro, do próprio presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira, para quem não sabe, ele é dono de fazendas. Ele tem também uma agropecuária, ele faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. E, se eleito, ele já disse que pretende dar continuidade a pautas como licenciamento ambiental, regularização fundiária e também sobre defensivos agrícolas, Joel. legal. Então, o agro passa a ter pessoas ali delegando para o próprio Sim. agro, né? Então, Importante isso. além disso, nós também temos o Baleia Rossi, que ele é do MDB de São Paulo, ele também é integrante da FPA, e o interessante é que ele tem o apoio do atual presidente da FPA, Frente Parlamentar E da do Maia Agropecuária, também, né? do Rodrigo Maia e também do próximo candidato, do próximo presidente eleito, que é o Sérgio de Souza. Eles já declararam aí apoio, tanto o Alceu Moreira quanto o Sérgio de Souza declararam apoio ao Baleia Rossi, mas eles foram chamados à atenção aí do presidente Jair Bolsonaro, que pediu aí Por isso que a baleia deu uma encalhada, então, né? Estão falando isso. na que a bancada baleia ruralista. deu uma encalhada. Exatamente. Além disso, lá no Senado, nós temos também um senador, Rodrigo Pacheco, ele que é do Democratas de Minas Gerais, ele é também da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, assim, é um dia muito importante para a bancada ruralista. Nós temos a senadora Simone Tebet também, mas ela não é da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lembrando que na última sexta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela é deputada federal. Ela foi exonerada, assim como o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, para que eles votem na eleição da Câmara. E, assim, apesar da Frente Parlamentar da Agropecuária não ter declarado apoio expresso a nenhum candidato, oficialmente, nem da Câmara nem do Senado, a gente tem aí nos bastidores que a maioria, pelo menos 80% da bancada ruralista, apoia o deputado Arthur Lira, que também é da preferência ali do Jair Bolsonaro. Os deputados, enfim, a bancada ruralista está sempre muito alinhada com as pautas do presidente Jair Bolsonaro. Então, apesar do presidente Alceu Moreira, da FPA, e do Sérgio de Souza terem declarado apoio ao Baleia Rossi, que é do mesmo partido deles, a gente tem esse apoio maior da bancada ruralista ali. A gente segue acompanhando hoje para ver o que vai dar essa movimentação toda aí, né? A gente tem também a participação da Frente Parlamentar da Agropecuária, só para vocês entenderem o tamanho dessa bancada ruralista. Nós temos 241 deputados que fazem parte da FPA, de um total de 513, ou seja, Nossa, 47% da Câmara é da Frente Parlamentar da Agropecuária. No Senado, são 39 senadores, de um total de 81. Então, 48% do Senado faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. E um detalhe é que a FPA ela não vota em bloco.
os senadores e deputados vão seguir as orientações dos próprios partidos. Então, a FPA é suprapartidária, apesar de que alguns deputados e senadores individualmente já declararam apoio aí tanto ao Arthur Lira quanto também ao Baleia Rossi. E aí, no Senado, entre os principais aí, um dos principais favoritos, que é o senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, mesmo partido aí do Rodrigo Maia, do presidente Alceu Moreira da FPA e também do presidente eleito Sérgio de Souza. Então temos aí muitos interesses hoje rolando lá em Brasília. Não, interesses ligados ao agro e ligados ao Brasil como um todo, Exatamente. porque são cargos importantíssimos, né? Muitos projetos ou são aprovados ali ou são barrados. Então, tudo que acontece na nossa sociedade parte dali, né? Os benefícios, as restrições, tudo acaba saindo ou chegando, ou passando por ali. Né? O que vai ser pautado para ser votado, por exemplo. Exatamente. Né? Tudo isso é muito importante. E aqui nós temos também o deputado Baleia Rossi, ele é filho do Wagner Rossi, que é ex-ministro da Agricultura, então ele também está muito ligado ao agronegócio. Ele foi o proponente da medida provisória da regularização fundiária, para que a MP se tornasse projeto de lei. Então também é uma pauta importantíssima para o agronegócio. Sim. Os dois principais candidatos defendem temas relacionados muito importantes para a bancada ruralista, que o agro acompanha muito de perto. Ô, Carol, o dia é tão importante que a gente vai para Brasília agora, diretamente com a nossa reportagem por lá, para acompanharmos de fato, né, Ana, como que está esse dia lá? Como que está essa segunda-feira lá em Brasília, que deve estar em polvorosa? Exatamente. Deve estar em agitação total, né? Daqui a pouco começa a eleição para presidente do Senado e mais à noite temos a disputa para a Câmara dos Deputados. A Larissa Arantes é quem está acompanhando e traz as informações para a gente. Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde. Olha, há muito tempo a gente não viu o Congresso tão cheio e movimentado como está hoje aqui nesse dia de eleição para as presidências da Câmara e do Senado. E como informação mais quente, eu trago para vocês aí um possível atraso dessa sessão de escolha, né, de eleição aí para a presidência do Senado. Por quê? Porque estava prevista para 13h uma coletiva do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa coletiva foi, então, adiada para 13h30, mas até agora ela não começou. E a sessão no Senado de abertura ali dos trabalhos para que a votação possa acontecer, ela só vai realmente, então, poder ocorrer após essa coletiva do Alcolumbre, que ainda não começou. A gente segue acompanhando. Mas importante destacar que mais cedo, né, a senadora Simone Tebet, do MDB, protocolou o registro da sua candidatura independente à presidência do Senado. No documento que foi, então, enviado para o Alcolumbre, Tebet solicita o registro da candidatura, tendo em vista a convocação para essa reunião, então, que deveria já ter começado, né, às 14h. Na semana passada, o líder do MDB, o Eduardo Braga, apontou falta de apoio à candidatura de Tebet no partido e passou, então, a negociar com seu principal adversário, Rodrigo Pacheco, e com Alcolumbre as cadeiras ali na mesa diretora do Senado e também no comando dessas comissões, né? A bancada do MDB é a maior do Senado, mas a senadora não tem aí esse apoio unânime dos colegas do partido, por isso, então, essa apresentação de candidatura independente. Na Câmara também, movimentação já intensa, mas, como vocês lembraram aí, a sessão só começa realmente às 19h, né? Mas a gente teve aí alguns desdobramentos importantes ao longo da manhã e também no início desta tarde em relação ao presidente da Casa, ao atual presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, porque ele ficou insatisfeito com essa decisão do DEM, né, de manter a neutralidade na disputa aí entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira para a sucessão aí à presidência da Casa e pode deixar, sim, o DEM. A legenda afirmou que ainda não recebeu nenhuma sinalização oficial sobre esse assunto. Outra mudança que também a gente pode perceber e pode registrar daqui a pouco é a possibilidade do PSDB adotar uma posição de neutralidade e deixar de apoiar totalmente Baleia Rossi. Nos bastidores, os parlamentares do partido afirmam que ainda não há uma oposição oficial, mas que a tendência é de que isso aconteça nas próximas horas, né? E, Ana e Joel, por que, né, esse dia tão importante, tão movimentado aqui no Congresso? Porque essas definições das presidências das duas casas vão definir aí apoios, blocos partidários, posições importantes nas mesas diretoras e também no comando de comissões para análise de projetos importantes e muitos deles aí considerados de interesse do governo federal, né? A gente pode citar, por exemplo, as propostas de reforma, tanto a reforma tributária
que já foi enviada, né, a parte 1 dessa reforma tributária pelo governo e também a reforma administrativa. Então, essas definições, né, que a gente vai ter hoje aí, elas são muito importantes para o Congresso, para o governo e para o país como um todo, como vocês bem lembraram. Tá bom, Larissa, muito obrigado, tá? Um grande abraço Obrigada, a você, Joel. bom trabalho. Bom trabalho aí. Obrigada, um abraço. Bom trabalho. Valeu. Carol, muito obrigado também, bom trabalho, até breve. Trabalho pra Obrigada. vocês.